Sexto ano, bom dia a todos e a todas, meus pequenos. Mais uma vez estamos aqui em casa e vamos fazer o necessário, né? O importante agora no momento é a gente respirar fundo e tentar seguir em frente. E vamos lá, a gente sempre deseja que todos nós tenhamos saúde. Saúde é em primeiro lugar, né? Então por isso que estamos em casa agora nesse momento. E para a gente dar continuidade a nossos estudos e ver é que nós precisamos aprender o que nós aprendemos, deixamos de aprender, enfim, mas o importante é você entender o seguinte, né? Saúde em primeiro lugar e conhecimento é importante porque conhecimento futuramente vai ser a matéria-prima do mundo, viu? Então, vamos estudar um pouquinho, vamos ver um pouquinho da nossa história. A gente falou para vocês a respeito nas aulas passadas sobre a Grécia, enfim, o seu movimento de influência no nosso mundo, foi muito grande. Mas também a gente vai falar sobre Roma, que também teve uma influência muito grande no mundo, né? Inclusive na parte que vai falar das leis. As leis que nós temos hoje são leis muito baseadas nas leis romanas, nas leis, toda aquela legislação, aquela coisa do habeas, por exemplo, que significa de liberdade ou deixa livre, né? Por exemplo, habeas corpus, quer dizer, deixa livre, deixa locomover, o habeas data, o habeas data, enfim, que deixe demonstrar minhas informações, meus dados, enfim. São palavrinhas que os romanos nos deram através da sua língua mais importante, da sua linguagem mais importante, que foi o latim, né? O latim foi um idioma criado aí nos interiores da cidade de Roma, que graças ao latim que nasceram outros idiomas, como o português, que é o nosso, o espanhol, o romeno, e por aí vai, né? A gente é chamado de América Latina exatamente por isso, porque nós descendemos de uma cultura latina, do idioma latino, né? Então a gente tem muitos costumes que ainda são ainda do tempo de Roma, né? Professor, Roma foi um país? Não, Roma na verdade foi uma cidade, né? Roma foi uma cidade que cresceu tanto que ela tornou-se um império. Esse império aqui, como os outros impérios que nós já estudamos, eles serviam para quê? Para administrar outras regiões, né? Eles administravam outras regiões. Esse império serve para isso, né? Mas onde é que fica essa cidade? Onde ficava? Como foi que ela surgiu? Essa cidade ela fica ali no onde hoje é um país chamado Itália, tá bom? Onde hoje é uma região, um continente chamado Europa. E de lá essa cidade conseguiu influenciar meio mundo de pessoas na base da chamada obediência às leis, obediência ao imperador romano, enfim. Algo que aconteceu de tão importante durante esse período aqui de Roma foi o nascimento de Jesus, né? O nascimento do Cristo, a figura mais adorada da história, nasce durante o Império Romano. E digamos que foi um fato tão interessante que até hoje nós somos o que somos por conta da religiosidade, da espiritualidade de Cristo que nasce na região da Galileia, região que é dominada pelos romanos. Por isso que existem as polêmicas, né? Os romanos crucificaram a Cristo, os romanos perseguiram cristãos e também os romanos se tornaram cristãos. E é por isso que nós hoje somos cristãos, porque os romanos se tornaram cristãos e passaram esse costume aos seus dominados, no caso os ibéricos, que são os portugueses, que hoje somos nós aqui no Brasil também, né, gente? Então, falar de Roma é falar de uma origem de uma cidade muito, digamos,
muito valorosa em seus costumes. Também é uma cidade que dominou muita gente, perseguiu e escravizou por outro lado, né? Nós temos duas origens para Roma. Nossa, duas origens, duas origens. Uma origem, vamos dizer assim, com base em uma lenda, ou origem lendária, né? Uma origem histórica. Servem as duas para meios didáticos. A gente fala para vocês que tem uma origem lendária, só a gente sabe que a lenda ela é uma coisa que serviu para educar pessoas no passado, né? Hoje dificilmente se utiliza lendas para educar alguém, mas antigamente o pessoal usava muito as lendas, as parlendas, os mitos, para colocar juízo na cabeça dos mais jovens, enfim, para deixar o menino mais com medo de não sair sozinho. Enfim, a lenda serviu para educar. A parte histórica é o lado mais ciência, né? É o lado da pesquisa que comprovou alguma coisa, o lado que vai comprovar que Roma foi fundada por certos povos e não simplesmente foi uma coisa que surgiu do nada. Então, vamos conhecer aqui, a partir da página 115 do nosso livro, a origem de Roma. As origens lendárias demonstram que Roma teria sido fundada por Rômulo, um dos dois gêmeos que foram abandonados, cresceram e, enfim, tornaram-se cidadãos da região ali do Lácio, no centro da Itália, e esses irmãos, sendo eles de famílias nobres, né, apesar de terem sido abandonados no mato, sendo amamentados por uma loba, de repente, uma coisa mais lendária, né, o lobo, em vez de devorar os filhotes, foi alimento a eles. Então, olha só, Rômulo teria tornado-se inimigo de seu irmão Remo. Os dois em luta, seus exércitos aí começaram a brigar e o Rômulo venceu o Remo e fundou a cidade de Roma no centro da Itália, na região do Lácio. Essa daí é a origem lendária que nós olhamos aqui no nosso livro, aqui no capítulo 10, a partir da página 115, tá bom, pessoal? Então, sempre que aparecer essa imagenzinha e você já associa logo a origem lendária de Roma, enfim, professor, mas é absurdo uma loba, né? Mas assim, uma lenda tem sempre um pezinho de verdade. Não que uma loba tenha realmente amamentado essas crianças, mas antigamente, mulheres que não, digamos assim, que moravam sozinhas, né, são chamadas de lobas, né, enfim. Então eles poderiam ter sido criados por uma mulher qualquer, mas aí teve essa questão, né, vamos enfeitar o negócio, vamos colocar uma loba de verdade e tal, enfim. Tal. Essa coisa que os seres humanos sempre criam para ornamentar as lendas, não é isso? Então, já a origem histórica é um pouco diferente. A origem histórica conta que no interior da Europa, no mapa aqui na região do Lácio, que a gente chama hoje de Itália, né? Que o mapa da Itália é uma bota, né? Aqui, Europa, enfim, que é a Itália, aqui, bem no centro aqui da Itália, pelo menos na metade aqui e tal. O pessoal que acabou sendo, digamos assim, derrotado na Guerra de Troia, teria fugido para essa região aqui e teria fundado os primeiros povoados dessa parte aí, né? Que veio se tornar a cidade de Roma. Mas enfim, entre outras versões, havia muitos povos já morando nessa região, como os latinos, né? Os etruscos, os sabinos. Então, foram vários povos que moravam em aldeias, eram aldeães e tal, enfim, que acabaram tornando-se Roma visível para o mundo, aos poucos, é claro, não foi de uma hora para outra, mas enfim, os mais importantes, que até hoje nós temos digamos assim, uma herança assim bem direta, são os latinos por conta do idioma, né? Então, enfim, mas aí tem também outros povos como os umbros, volcos, enfim, para você ver, um ser humano, ninguém faz nada sozinho, né? Nem os próprios romanos se organizaram sozinhos. Outros povos tiveram que se juntar para se organizar e formar as primeiras comunidades, as primeiras monarquias internas de Roma. Porque Roma foi o seguinte, Roma, ela inicia-se como uma monarquia. O primeiro rei foi o Rômulo, tá? O primeiro rei de Roma foi o Roma, entre os séculos 9
408 antes de Cristo, faz tempo, né? Enfim. Então, depois do Rômulo vieram outros reis, enfim, veio Numa Pompílio, Anco Márcio, Túlio Hostílio, Tarquínio Prisco, por aí vai. Então olha só, como no nosso material didático a gente não cita esses outros reis, a gente vai ficar só com o Rômulo por enquanto, como sendo o primeiro rei de Roma, tá bom? Os reis de Roma não governavam sozinhos, eles tinham os amiguinhos lá para ajudar eles a governar, o Senado, né? Cara, o Senado já existia, nossa. Você vê, né? O Senado ele é uma instituição bem antiga para os ocidentais, para nós ocidentais. O Senado ajudava os reis a governar, né? Muitas vezes o rei não tinha nem tanto poder mais do que o Senado era forte, né? Apesar de ser uma monarquia, já era de costume algumas leis do Senado valerem mais do que as próprias leis do rei. Isso era comum em Roma antiga, tá? E o Senado ele foi responsável, entre outras coisas, para pôr fim a essa monarquia, viu? Com o tempo o Senado vai ver que a monarquia começava a pegar tanto no pé que eles acabaram por proclamar a República Romana. Essa república foi o momento de maior expansão dos romanos pelo mundo. Nesse tempo os romanos escravizavam, trituravam, enfim, tal, matavam o povo, os romanos invadiam, os romanos pegavam, os romanos cercavam e saqueavam lugares de toda a região onde se tem notícia que, partindo da Europa, partindo no rumo da África, né, e até mesmo nos cantos da Ásia, Roma andava por essa região toda aí. Mas a maior expansão romana foi durante a República, tá bom, meus pequenos? República, Roma se expandiu muito, expandiu demais, certo? Depois que a República termina, Roma entra num próximo período chamado de Império, né? Império. Opa, então aqui nós chegamos no Império Romano. Roma teve três, digamos assim, momentos históricos, gente. Monarquia, gravem isso na cabecinha aí, República e Império, tá bom? 3 momentos da história romana, maravilha. Então olha só, durante o Império, Roma já era invadida também. Roma não só invadia, mas também era invadida. Durante o Império, Roma começava a sofrer com ataques de germânicos, lombardos, enfim, tal. E as brigas eram constantes e o Império, durante o Império, Roma começou a cair. Isso é uma história para a gente continuar depois da queda de Roma, enfim. Olha, só é importante a gente ver que é uma história interessante, até porque é uma história que vai aos poucos desenhando o nosso Ocidente. Porque é o seguinte, em guerra com outros povos, Roma poderia ter perdido e outro povo vir influenciar nós aqui no Ocidente. Viu? Nós somos aqui o lado oeste do mundo, aqui simbolicamente chamado de Ocidente. Se Roma tivesse perdido para os cartagineses aqui na África, provavelmente nós falaríamos outros idiomas que não fossem português ou espanhol. Mas como Roma venceu seus adversários, nós falamos português e espanhol e somos chamados de América Latina. Se Roma tivesse caído nas mãos de Gengis Khan, aqui da Ásia, provavelmente nós falaríamos chinês hoje em dia. Mas como Roma venceu seus adversários, nós falamos português e espanhol, que são idiomas que veio do latim. Interessantíssimo, né, pessoal? Então olha só. A gente vai ver agora quais eram as classes sociais de Roma, de acordo com o nosso material didático aí na página 116, beleza? Vamos lá. Como classe social, o pessoal de Roma era dividido em classe rica, classe pobre, classe média e os escravos, coitados dos escravos. Olha só, primeiro a classe alta, os chamados de patrícios. A classe média era chamada de plebeus. Plebeus, ótimo. Plebeus, plebeus. Que parecia gato e rato brigando esses dois aqui. Os patrícios querendo dominar o tempo todo, os plebeus lutando por direitos sociais.
Aí imagine a confusão grande, né? Tinha também os clientes. Ah, professor, eu sei, o cliente é o que compra. Não, o cliente é aqueles que viviam à sombra de alguma classe social maior. Muitas vezes o cliente ficava do lado do plebeio ali, bajulando, enfim, mas de praxe eles ficavam mais ao lado dos patrícios. Tal, enfim, tal. Ah, vamos, vai lá, tô precisando de ajuda, Patricinho, meu amigo e tal, enfim. De que o bicho pegava, o Patrício botava o cliente para correr. Ele vivia mais naquela sombra do Estado, não trabalhava não, é uma espécie de nobreza naquele tempo, né? E tem também os escravos que não tinham direito a nada e eram também escravizados por dívidas ou também eram pilhados como prêmios de guerra, né? Então essas aqui eram as classes da Roma antiga, né? O patrício, as classes de classe mais alta, né? Os plebeus eram uma espécie de classe média, uma espécie de classe que trabalhava, que mais pagava imposto, mais sofria nas mãos dos patrícios. Os clientes, que nada mais eram do que cortesãos de alguma classe mais alta do que eles, né? E os escravos eram prisioneiros. Fulano, não tenho dinheiro para pagar minha dívida não, o que é que eu faço? Problema seu, se venda como escravo e até conseguir pagar suas dívidas. Na verdade, eram prisioneiros de guerra ou prisioneiros de dívidas, tá bom? Então essas aqui são as classes sociais de Roma, da Roma antiga. Eita, estamos aí falando dos imperadores romanos. A gente vai ver depois que esse pessoal, que eram os patrícios, que muitos deles faziam parte do Senado, né? Para acalmar os ânimos da população, deu a eles um divertimento, uma diversão pública, né? Deu a eles um motivo para existir. Sabe qual é? A chamada política do pão e circo. Ih, rapaz, para esquecer dos problemas, a pobreza tinha que se divertir com espetáculos nos estádios e uma sopinha de graça ali, que o pessoal chamava isso de política de pão e circo, para fazer com que o pobre esqueça dos seus problemas, fique lá no estádio se divertindo. Nossa, nunca vi lugar tão semelhante a isso. Achava que nem existia isso. Então olha só, na política do pão e circo aconteciam, por exemplo, espetáculos de gladiadores. O pessoal ia lá brigar, enfim, os gladiadores mais fortes iam lutar até a morte com gladiadores menos fortes, vamos dizer assim, colocar dessa forma. E o povo se divertia muito e tal. Enquanto o pessoal estava apostando, se divertindo, os patrícios e o senado estavam ali pensando no que não presta, enfim, tal, pensando em ficar mais rico, mais poderoso. Então é isso. Então é isso, a aula de hoje foi só para mostrar para vocês alguns detalhes sobre os romanos. Na aula que vem a gente vai falar sobre o Império, tá bom, pessoal? Então fiquem de boa, na paz, fiquem em casa, usem máscara e usem álcool o tempo todo para se higienizar. Pessoal, tchau, meus pequenos, bom dia. Tio, dá aquele abraço fraternal a todos vocês. Até logo.